A gente começar. Ai, eu adorei ter voltado as músicas, gente. Teve um tempão que eu fiquei sem música, né? Eu adoro iniciar as lives com as músicas. Gente, queridos, bem-vindos para mais uma live da Dri. Já vai mandando aí aviãozinho para todo mundo que você conhece, para suas relações mais próximas, porque a gente vai falar algo muito importante para os vínculos, tá? Eu já tenho uma live, gente, falando sobre a comunicação, mas eu assisti ela e hoje eu trouxe outros pontos importantes, assim como vários outros temas que eu trago aqui para vocês, né? É muito dinâmico e é muito extenso esses temas, né? Então, quando a gente fala sobre comunicação, tem vários pontos e várias formas, né, de trazer sobre esse tema que podem ser importantes no processo de vocês de autoconhecimento, de autodescoberta, né, de desenvolvimento. Então, a nossa comunicação, gente, está diretamente ligada à nossa inteligência emocional. Ou seja, quanto mais autoestima, autoconfiança, quanto mais conectado nós estamos com as nossas emoções, com o nosso eu, melhor a gente vai saber se comunicar. Agora, quanto mais adaptados, sobreviventes, desconectados de nós mesmos, né, inseguros, ameaçados, nós estivermos, mais desafiador vai ser a comunicação, né? Então, hoje eu trouxe alguns pontos aqui, tá? Do que atrapalha a comunicação e do que a gente pode trabalhar para melhorar. Então, vocês conseguindo identificar dentro das comunicações que eu vou trazer aqui, que são 4, qual que vocês ocupam e por que existe essa disfuncionalidade na comunicação de vocês, nossa, isso vai ajudar muito. Vai ajudar muito a você se expressar melhor, gente. Nós somos seres sociais, entende? E a gente não tá falando só em relação a relacionamento afetivo, a gente tá falando sobre viver. A gente vai pro trabalho, a gente se relaciona, né? A gente vai fazer um hobby, a gente se relaciona. A gente vai fazer um grupo de terapia, a gente se relaciona, né? A gente vai ter um relacionamento amoroso, família, tudo é relação, tudo é relação. Então, saber ter a inteligência, a habilidade, a maturidade, o desenvolvimento de se fazer ser entendido é algo fantástico, poderosíssimo. Assim como não ter, né, ou ser atrapalhado na sua comunicação, ser negativo e destrutivo na sua comunicação pode ser algo extremamente, né, adoecedor para suas relações e para você mesmo. Te deixar frustrado, amargurado, angustiado. Não entender por que o outro não me entende. Por que o outro não entende o que eu tô querendo dizer? Tá tão na cara, né? E não consigo transmitir aquilo que é importante. Ou seja, eu não tenho eficiência nessa transmissão, tá? Então a gente vai trabalhar aqui alguns pontos importantes para vocês identificarem essas dificuldades. Gente, minha sogrinha linda tá aqui com a gente hoje também. Então vamos falar um pouquinho sobre a comunicação, tá? Então eu coloquei aqui como a comunicação pode construir e como ela pode destruir os nossos vínculos, tá? E a nós mesmos, né? E a nós mesmos. Então vamos lá. Começar com a frasezinha que eu sempre gosto de começar. Essa frase, ela é muito, muito boa e fala muito do que a gente vai tratar aqui hoje, que é o seguinte: o maior problema com a comunicação é a ilusão de que ela foi alcançada. Ou seja, é a ilusão de que o outro deveria ter entendido o que eu falei, tá? Então eu vou falar aqui pra vocês hoje sobre 3 tipos de comunicação que são disfuncionais e que por causa delas atrapalha a compreensão do outro, e uma que é mais funcional, que é a que a gente vai trabalhar para ser desenvolvida, tá bem? Então olha só, gente, a gente tem que entender que comunicação não é só fala. Comunicação tá na sua ação, tá na sua expressão emocional, tá no seu movimento corporal, tá no seu tom de voz e na sua fala. Tudo isso é comunicação. Você pode comunicar uma coisa para uma pessoa de uma forma inconsciente sem nem perceber. Por exemplo, se você é uma pessoa sempre muito agradável, você nunca diz não. Você sabia que você está comunicando para o outro que as suas necessidades são menos importantes? Isso é uma comunicação. Indireta, mas é uma comunicação. Eu estou comunicando a partir das minhas atitudes e a partir das minhas não atitudes coisas sobre mim. Falar, que a gente vai trazer muito como pauta o falar, mas entenda que o falar é um aspecto da comunicação.
uma das formas, um dos tipos de comunicação que eu trouxe aqui, por exemplo, é a comunicação agressiva. Eu posso falar algo de forma agressiva, mas o outro, por se sentir ameaçado, amedrontado, por estar sendo atacado, pode não escutar o que eu tô falando e só pensar na resposta para se defender. Ele não tá querendo acolher, não tá querendo se concentrar, perceber, sentir o que eu falo. Ele tá querendo só se defender. Por quê? Porque ele tá se sentindo agredido. Então isso é uma falha na minha comunicação, porque eu estou falando, posso até estar falando algo importante, mas estou comunicando isso de uma forma disfuncional, tá bom? Então, por que que é inteligência emocional? Por que que faz parte da inteligência emocional a comunicação? Porque é quando a gente sabe aonde a gente quer chegar com a comunicação. Então, por exemplo, eu quero chegar ao lugar de você me compreender. Então, qual é a forma de eu falar, de eu me comportar, de eu expressar no meu tom de voz, para que isso que eu quero que você alcance seja efetivo? Entende? Isso é uma habilidade. Isso é algo que a gente precisa treinar, desenvolver. Porque quando a gente vem machucado da vida, quando a gente vem adaptado, sobrevivente, com os nossos traumas, com as nossas questões para a vida e a gente tá na vida apenas sobrevivendo e ameaçado, dificilmente a gente vai comunicar de forma boa. A gente vai comunicar de forma reativa, né? De forma ameaçada, de forma confusa, tá? E aí eu quero que vocês tentem detectar qual é o lugar que vocês podem ocupar, qual é a disfunção que pode existir na comunicação de vocês, para que vocês possam, então, com essa compreensão, trabalhar para melhorar essa comunicação, tá bom? Então, olha só, gente. A comunicação é um instrumento fundamental da existência, né? Quando a gente se comunica, a gente existe, a gente troca. Uma pessoa que é só calada, uma pessoa que é extremamente tímida, pessoas que, por exemplo, têm fobia social, são pessoas que têm uma proibição de existência, uma proibição de vida. A comunicação é ser visto, é se fazer presente, é ocupar um espaço. Percebe? Então a gente comunica com a vida, a gente comunica nas relações, com fala, com ação, com emoções, tudo isso são comunicações. Então é fundamental, se a gente quer ter uma vida saudável, se a gente quer se sentir seguro na vida, se a gente quer ter uma vida leve, se a gente quer ter uma vida feliz, a gente precisa desenvolver essa habilidade, que é, gente, desde bebê a gente se comunica. O choro do bebê já é a primeira comunicação dele. É a forma que ele sabe se comunicar. Ele já entendeu que ele precisa fazer uma outra pessoa vir até ele. Isso é algo imprescindível na nossa vida. Então, por que não desenvolver essa habilidade tão importante? Né? Então, veja. E por que é um grande desafio, gente? Quando a gente fala sobre vínculo, a gente tá falando sobre o quê? A gente tá falando sobre duas pessoas com histórias de vidas diferentes, com percepções de vida diferentes, com dores diferentes, com inseguranças, né? E é muito impressionante como assim, ó, eu posso falar que 70% das brigas, das dificuldades nos vínculos é falta de comunicação, porque às vezes as duas pessoas querem muito fazer aquilo dar certo, mas não conseguem se comunicar, ou a forma que um comunica ao outro mexe com a insegurança um do outro. Então, por exemplo, você é uma pessoa que se sente insegura na sua capacidade, né? E aí eu vou e falo de uma forma que te machuca nisso. Você não quer mais ouvir o que eu tenho pra falar, porque isso já conectou a sua dor. Então você já não tem mais disposição pra me ouvir. Percebe? E muitas vezes as pessoas, ao invés de estar falando pra encontrar uma solução para serem resolutivas e efetivas na comunicação, elas estão, na verdade, ao invés delas estarem buscando essa resolutividade, né, nessa comunicação, elas, na verdade, muitas vezes já só estão despejando ali traumas, angústias, medos, inseguranças, né, repressões naquelas falas. E isso faz com que, então, não seja efetivo. Deixa eu só ver aqui. Assim, ela falou, não entendi a comunicação emocional. Tá, eu não sei exatamente qual é a sua dúvida. Reformula a pergunta pra mim, pra ver se eu consigo te responder. Então, olha só. É um desafio a comunicação, então por quê?
Porque se a gente já tá falando que... Olha só, vamos pensar numa coisa. Vamos pensar numa relação de um homem e uma mulher, tá? Mas isso, gente, independente se é mulher com mulher, homem com homem, independente de qualquer relação. Amigo, marido, mulher, companheiros, chefe. Mas vamos pensar porque fica muito didático. Entende que só culturalmente, eu não tô falando nem de família, eu tô falando de cultura. Só enquanto cultura, o homem e a mulher vão aprender a dar valor a coisas totalmente diferentes, a perceberem as emoções de forma totalmente diferente, a perceberem o que é importante e o que não é importante de forma totalmente diferente. Só que essas duas pessoas precisam se relacionar. Sendo que, às vezes, o que um acha bobagem, o outro acha importante. O que atinge um não atinge o outro. Por quê? Porque algumas pessoas... Ah, tá, você falou de inteligência emocional, depois falou de comunicação emocional. Ah, não, é inteligência emocional. A comunicação é parte da inteligência emocional, ou seja, eu saber o que eu sinto, eu saber o que eu preciso e o que eu quero, qual é como ser eficiente na minha comunicação, é o que é consequência de uma inteligência emocional. Então, eu tô triste, eu sei comunicar essa tristeza e falar e expressar que aquilo não me fez bem. Agora vamos dizer, eu tô triste e eu dou um sorrisinho, tipo, imagina, tá tudo bem. Eu tô comunicando de forma assertiva, gente? Efetiva pra mim? Ou eu tô comunicando de uma forma confusa? E ainda saio chateada. Poxa, aquela pessoa fez aquilo comigo e nem percebeu que eu não gostei. Nossa, aquela pessoa é muito sem noção, faz aquilo e nem... Mas eu fui a primeira a passar uma comunicação totalmente distorcida. Por quê? Porque eu não me sinto segura em demonstrar as minhas emoções. Porque eu tenho que ser agradável o tempo todo. Porque eu entendo que tristeza é ser fraco. Tudo isso são distorções emocionais, ou seja, que deixa a gente sem a nossa inteligência emocional, sem expressar a nossa inteligência emocional e acaba fazendo a gente expressar de forma distorcida, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, voltando, gente, pro que eu tava falando. Pense nessa referência de homem e mulher. São pessoas com conceitos e percepções totalmente diferentes de vida. E eles precisam se entender. Se a gente quer entendimento entre essas duas pessoas, a gente precisa mostrar o nosso mundo ao outro. A gente precisa ter a capacidade de mostrar a nossa percepção de mundo pro outro. E não querer impor. E nem querer que o outro adivinhe, porque não vai. Às vezes não é uma insensibilidade, só porque o outro não vê da mesma forma. Então a gente muitas vezes se frustra nas relações por falta de comunicação. Muitas vezes, né, as relações começam a ficar capengas porque um não quer escutar o outro. Eles estão ali, na verdade, por uma luta de poder. Quem tá certo e quem tá errado. Gente, quem tá certo e quem tá errado, acabou a comunicação. Se estão buscando na relação um certo ou um errado, não tem comunicação. Não tem, porque, de novo, não estão interessados em entender o mundo do outro, em perceber a partir dos olhos do outro. Só estão interessados em saber quem é certo e quem é errado. Aí vira uma briga, uma disputa de poder dentro da relação. Essa é uma das questões que destroem a possibilidade de comunicação numa relação. Tá? Então, olha só. É um desafio, ou seja, se comunicar já é um desafio por si só. Se a gente ainda se comunica de forma muito ruim, né? Gente, isso vai prejudicar tanto a nossa vida. A gente pode sair tão amargurado, a gente pode ficar solitário, a gente pode viver frustrado, a gente pode ficar cada vez mais intimidado e amedrontado com a vida. Então é muito importante a gente desenvolver essa capacidade de se comunicar para que a gente possa se conectar. Exatamente, a música falou exatamente isso. A gente precisa estar bem conectado com nós mesmos e desenvolver a habilidade de fazer uma ponte entre o meu universo, entre o meu infinito, né? Como é que é o nome da música? Calma aí, deixa eu ver aqui agora. Entre o meu infinito particular, eu preciso estar conectado com o meu infinito particular para que eu consiga construir uma ponte ao infinito particular do outro. Essa conexão vai acontecer por comunicação, tá bom? Então, como eu falei, comunicação vai muito além de falar. Comunicação está em se movimentar, em tom de voz,
em atitude, em não atitudes. Saber que não atitudes comunicam. Quando você não coloca um limite, por exemplo, a pessoa fez alguma coisa destrutiva com você, você não coloca um limite, isso é uma comunicação. É a comunicação de que tudo bem ela te agredir. Essa é a comunicação. Então, comunicação tá para além da fala, tá? E é sobre isso que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje. Então, veja, é uma habilidade, né, diretamente ligada à autoconfiança. Quanto mais eu estou conectada comigo, quanto mais autoconfiante eu estou comigo, mais eu vou ter eficiência em expressar o que eu falo, porque eu não tento disfarçar, eu não tento amenizar, eu não agrido, não faço aquilo de forma impositiva, por controle. Eu consigo falar, né, a partir da minha percepção e da minha verdade. Eu não tô ali pra provar nada pra ninguém e nem me sentindo ameaçado com alguém. Eu estou ali presente, existindo e querendo ocupar o meu lugar com aquela comunicação, percebe? Então, quanto mais conectado e quanto mais autoconfiança a gente tem, né, mais a gente consegue melhor comunicar. E também inversamente proporcional ao contrário, ou seja, quanto menos, e diretamente proporcional também ao contrário. Então, quanto menos conectado eu tô comigo, mais inseguro eu sou, provavelmente eu vou ter mais dificuldade de me comunicar, tá bom? Então, olha só. Por que é um aspecto, né? Que eu falei pra ela que eu vou voltar pra esse assunto antes da gente ir pras 4 formas de comunicação. Por que é um aspecto fundamental da inteligência emocional? Olha só. Quando a gente sente, imediatamente, quando a gente é impactado por alguma coisa da vida, quando a gente vive, quando a gente se conecta a alguma coisa, imediatamente vem uma demanda de ação. E na comunicação, muitas vezes, isso é um movimento, é uma fala, é uma feição, né? Então, a gente tem a demanda de uma ação. Então, olha só, se eu sinto e expresso de forma adequada, eu vou sentir um alívio, do tipo, alguém me agrediu. E eu vou e consigo falar pra essa pessoa, olha, não gostei, eu consigo falar de forma assertiva, diretiva e coloco um limite. Não gostei, não quero que você se repita comigo, isso foi desrespeitoso. Não é assim que a gente vai construir uma boa relação. Se eu vou e consigo ser funcional na minha fala com essa pessoa, isso provavelmente vai me gerar depois um alívio. Agora, se eu fico calada, isso, nossa senhora, quem é que já viveu isso daqui aqui? De engolir um sapo e depois ir pra casa, ó, e ficar martelando. Eu devia ter falado isso, eu devia ter feito isso, eu devia ter assado. Um monte de coisa. Por quê? Porque não expressou, né? Não expressou ali a sua demanda emocional naquela comunicação. Então, isso deixa a gente intoxicado. Ou outras pessoas vão fazer o quê? Vão cair na isca da agressão. Te agride e você vai lá e faz o quê? Agride de volta. E depois você fica, ai meu Deus, será que eu peguei pesado? Ou você fica, né, com ódio daquela pessoa. Entenda, raiva não é ódio. Ódio geralmente é um exagero da raiva. Então aí a gente entrou num gatilho de se maltratar, de se xingar, de lá. Que aí a gente começou a se odiar. Isso também não vai gerar um alívio. Porque, gente, isso é uma emoção também tóxica. Assim como é tóxico a gente se calar, a gente entrar numa coisa de ódio, de ofensa e de agressão ao outro, também não vai gerar alívio. Então, esse é uma referência para vocês. Eu comuniquei e me senti aliviado, me senti bem aliviado, mostra que foi uma comunicação boa da sua emoção. Se eu fiquei depois angustiado, né, magoado, frustrado, rancoroso, com ódio, provavelmente eu não me comuniquei bem. Tá bom? Isso é só uma referência para vocês entenderem. Então, pode ser que eu sinta e não expresse, e pode ser que eu sinta e expresse de forma confusa e não consiga chegar aonde que eu queria chegar, né? E aí, isso das duas formas vai me maltratar, tá bom? Não vai ser construtivo para mim nem para as minhas relações. Então, vamos falar dos 4 tipos, gente, que eu já fiz uma introdução de 20 minutos, vocês conhecem, né? A psicóloga de vocês fala que nem o quê? Eu vivo isso na relação, ficar calada. Eu vou falar sobre esse tipo de comunicação, tá? Miriam, pode ficar aqui que eu vou falar exatamente sobre esse tipo de comunicação. Todo mundo aí que tem essa tendência de ficar mais calado, eu vou falar sobre isso. Uai, tinha um cabelo aqui. Então, vamos lá.
Primeiro tipo de comunicação disfuncional. Vamos falar de 3 disfuncional e de uma construtiva. Primeira disfuncional. Comunicação agressiva. Quem aqui é, ou quem aqui conhece, aquela pessoa que na hora de falar, fala de forma irritada, com tom de voz agressivo, geralmente tem uma tendência a ser mais impositiva. Quem aqui conhece essa pessoa, ou é essa pessoa? Que às vezes né? Tudo bem, gente. A gente não tá aqui, a gente tá aqui pra acolher essas dores, porque vocês vão entender que isso daqui é a ação de uma pessoa ferida, assim como todos os outros. E aí eu vou falar um pouquinho sobre qual é a ferida, qual é a insegurança, qual é o medo dessa pessoa, por que ela se comunica dessa forma, quais são as perdas, né? Pra que a gente possa mudar. Então, ó, uma galerinha já falou que e outra pessoa já tá falando que conhece pessoas assim. Vamos lá. Então, olha só, gente. Geralmente, a pessoa que tem esse tipo de comunicação é uma pessoa que viveu um trauma, que deixou... Vou deixar, Aline. Pode deixar, pode ir... Vai fazer suas coisas que vai ficar salva, tá? Depois eu vou subir lá pro YouTube. Vai lá pro YouTube, tá, Aline? Não vai ficar aqui não, fica lá no YouTube. Então, olha só, gente. Geralmente, a pessoa que é agressiva na comunicação é uma pessoa que tem um trauma dentro dos vínculos, ou seja, o amor, o afeto, né, de alguma forma gerou uma grande ferida, que fez, então, ela entender que não é confiável. São pessoas que estão ameaçadas na vida e que entendem o quê? Que eu preciso ser dura e agressiva para não ser, de novo, maltratada, abandonada, desrespeitada, agredida. Então, são pessoas que aprenderam que só seriam ouvidas na dureza, na agressão. Isso fala sobre uma dor, uma ferida e um trauma. Tá? Então, a gente chama de mandatos, são exatamente essas mensagens negativas que a gente recebe diante dos nossos padrões de vida, das nossas experiências, das nossas vivências e traumas. Um deles é o não confio. Então, essa é uma pessoa que não confia, que sempre tem um sentimento de que o outro quer maltratá-la, agredi-la, abandoná-la, diminuí-la. Então, ela fica o quê? No controle, na agressão. Porque assim ela vai gerar respeito pelo quê? Pelo medo. Então essas pessoas, gente, olha só. O mandato do não confia, eu vou lendo aqui pra vocês porque eu fiz uma listinha de cada um, tá? Então tem o mandato do não confia, ou seja, tem um sentimento de que não pode confiar no mundo, né? Tá sempre esperando algo ruim. São pessoas controladoras, impositivas, que têm uma atitude desqualificadora diante do outro, né? Ou seja, acaba desqualificando o outro, é hostil, né? Fala alto de forma irritada e agressiva, tá? Veja, Ronete, isso pode ser sim uma agressão agressiva, uma comunicação agressiva, tá? No momento em que você se sente ameaçada, né, de alguma forma, pelo seu trauma, pelos seus medos, pelas suas questões, você pode entrar na agressividade, tá bom? Muitas vezes eu já tive esse tipo de comunicação, gente, muitas vezes eu já tive. E eu interpretei, eu entendi, né? Eu não, né? Na minha terapia, no meu processo de autoconhecimento, eu entendi que isso vinha muito das minhas feridas, das minhas dores. Então eu queria que o outro entendesse o que eu estava falando, até da minha carência. Porque se a criança não se sente ouvida, não se sente vista, ela pode entrar num processo de comunicação agressiva como uma forma de ser vista, de impor, né? A sua percepção, de impor a sua ideia como uma forma de ser considerada. Então, o que acontece, gente? Qual é a fantasia? Um disfarce emocional muito comum da pessoa que tem a comunicação agressiva é medo e tristeza pela raiva. Então, às vezes a pessoa ela tá com medo, ela tá triste, ela tá ansiosa, ela tá angustiada e ela expressa isso pela raiva. Ela tem dificuldade porque ela entende que sentir tristeza, sentir medo, demonstrar tristeza, demonstrar medo, demonstrar insegurança faz dela uma pessoa fraca. Só que, gente, isso gera um problemão. Porque, às vezes, o que a gente tá precisando é de um colo, de um abraço. Mas quando você agride o outro, o que você vai receber é um esporro, é uma outra agressão ou um distanciamento. Ou essa pessoa vai se distanciar, ou essa pessoa vai te agredir também. Percebe? Então, esse é um grande problema, se comunicar de forma agressiva. Olha só, a fantasia emocional é preciso agredir para ser ouvido ou para ser respeitado. Essa é a fantasia.
É a fantasia de que eu só vou ser respeitado, de que eu só... É isso, a pessoa, ela está na vida de forma ameaçada. Ela tá sempre achando que alguma coisa ruim vai acontecer, que o outro quer o mal dela. Isso fala da experiência dela. Que o outro vai rejeitá-la, que ela não vai ser escutada. Né? Quais são as feridas, os traumas que te fazem, então, se comunicar de forma agressiva, né? E aí, o que gera, gente? Qual é a grande falha nessa comunicação? Primeiro, o outro foi aquilo que eu falei no início. Quando eu começo a gritar com alguém, essa pessoa, ela não tá mais aberta pra me ouvir. Ela não tá mais ouvindo, ela não tá mais buscando sentido no que eu tô falando. Ela não tá com disposição de compreender o que eu tô falando. Ela quer se defender. Então, essa pessoa provavelmente, ela vai parar de te escutar pra pensar no que ela vai te responder. E não pra te compreender. Perdeu ali a eficiência. Perdeu a eficiência. E aí de duas uma. Ou você vai conseguir o respeito que você quer pelo medo, né? E entenda, conseguir esse tipo de respeito, gente, é ficar solitário. Porque se as pessoas têm medo de você, elas não vão te procurar. Elas não vão te procurar para compartilhar as coisas delas. Elas não vão se sentir à vontade com você. Elas vão se sentir ameaçadas de que a qualquer momento você vai de novo ser impositiva, hostil, desqualificadora, agressiva. Então, eu tenho medo do abandono e eu gero o abandono. Percebe? Que loucura? Eu tenho medo de ser abandonado, mas muitas vezes eu, com a minha atitude, acabo gerando, de fato, o abandono. Nessa tentativa de me defender da dor. Tá? E por isso que é importante a gente fazer as pazes e se conectar com a nossa emoção, para que a gente possa expressar de uma forma funcional. Então, eu tô com medo, eu preciso mostrar que eu preciso de ajuda. Eu tô triste, eu preciso mostrar que eu tô precisando de suporte, de apoio, né? Eu tô com raiva, eu preciso mostrar que eu quero respeito, limite. Mas como que eu vou exigir respeito se eu sou o primeiro a agredir? Eu tô convidando o outro pra me agredir também, continuar me desrespeitando. Ou se distanciar de mim. Então, muitas vezes essas são pessoas extremamente solitárias, que outras pessoas se sentem ameaçadas. O dilema de Maquiavel, mas apenas da política? Você prefere ser amado ou ser temido? Pois é. É isso. Se você prefere ser temido, provavelmente você faz essa escolha porque você se sente inseguro na vida e nas relações. Pois é, uma das coisas que acaba com o amor dentro do relacionamento é essa dificuldade de se comunicar. Né? Muitas vezes um agride o outro porque quer se impor, quer controlar a relação porque se sente inseguro e acaba não tendo uma troca, né, gente? Porque assim, se eu quero impor o que eu penso, o que eu sinto pro outro, eu não tô dando espaço para que o outro exista na minha vida. E aí, ok, eu posso até me sentir seguro do ruim, mas também não tô usufruindo o bom. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado pra gente não viver a vida só sobrevivendo, só reagindo, só ameaçado, porque senão a gente acaba não usufruindo do que é construtivo e do que é bom. Tá? A gente precisa trabalhar nossos traumas para que a gente possa sair, romper desses lugares de defesa, tá bom? Pois é. A Ari pode, de fato, atrapalhar muito, né? A atração de uma pessoa até por você, porque a pessoa pode se sentir extremamente intimidada com essa ação, né? Então, tá bem. Ficou claro, gente, a comunicação agressiva? Vamos para a próxima. A próxima comunicação é a comunicação passiva, que é exatamente aqui as pessoas que falaram sobre a dificuldade de se falar, que são pessoas mais caladas, mais quietas. O que é a comunicação passiva, gente? É uma pessoa que sempre evita confrontos. É uma pessoa que acaba cedendo esse lugar de existência, tá? Então, é uma pessoa que é controlada pelo medo de desagradar. Então, eu prefiro ficar calada e não existir na minha percepção, na minha emoção, na minha ideia, do que desagradar.
Então é uma pessoa que também é ferida, assim quanto a pessoa que é agressiva. Só que ela escolheu uma outra forma de sobrevivência, que é se anulando, que é passando despercebido. Quem aqui é ou conhece essa pessoa? Que faz de tudo para fugir de uma briga, que tá sempre agradando, né? Que gosta de ficar calado, que às vezes passa quase até despercebido nas situações e nas relações, né? Essas podem ser pessoas bastante tímidas. Quem aqui conhece ou é essa pessoa? Então veja, gente, essa pessoa ela tem um mandato, ou seja, ela tem uma repressão no falar, tá? No falar, cadê? Tá aqui. No expressar e no confiar em si. Qual é a diferença do falar e do expressar, gente? O falar é isso, é o ato da gente colocar pra fora as nossas ideias, nossas percepções e etc. O expressar fala mais sobre a parte emocional, eu expressar as minhas emoções. Então, uma pessoa que é passiva, uma pessoa que tem essa tendência, que buscou essa sobrevivência a partir da ameaça que ela sente, ela buscou uma sobrevivência pela passividade. Ah, então talvez se eu passar meio despercebido, eu não seja agredido e não seja atacado. Talvez se eu passar um pouco despercebido, aí eu não viva de novo essa dor que eu vivi. É isso daí, Rai, porque eu não gosto de brigar. Eu não gosto de brigar. Essa é uma fala muito comum do passivo. Só que, gente, é importante entender que nós temos uma responsabilidade na nossa vida. E que o que a gente sente e que o que a gente pensa, o outro não vai adivinhar. Então, só quando a dor de não existir for maior do que o medo de viver, que a gente consegue mudar. Então, tem que entender que essa atitude passiva na vida, onde você não ocupa o seu espaço dentro das suas relações, é uma forma de não existência. Percebe? E é uma irresponsabilidade da sua parte para com você mesmo. Porque você não está buscando ser visto e entendido na vida. Você só está fugindo da vida. Você não está existindo, você está fugindo. Você está reativo e fugindo da vida. Então, olha só. Essa pessoa é uma pessoa provavelmente que foi reprimida na sua fala, foi reprimida nas suas emoções e foi reprimida na sua autoconfiança, né? A fantasia emocional é o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, não é importante. Essa é a fantasia emocional, essa é a ferida de pessoas que têm a comunicação passiva. Não é confiável, não é interessante, não é importante, não tem valor. Essa é a dor. E se a gente não comunica, porque a falar, estar presente, é uma forma de comunicar a nossa existência. Se a gente não comunica o nosso valor, como que a gente espera que o outro veja o nosso valor? Tem aquela frase, né, que eu gosto de repetir aqui pra vocês, que fala: a forma que a gente se ama ensina o outro a nos amar. Tá? Então, olha o que acontece. Essa falta de comunicação, existe uma falha de comunicação muito forte em quem é passivo. Por quê? Porque, primeiro, isso impede que o outro te conheça. Então, impede que o outro tenha um vínculo, uma troca real com você, né? Você acaba não ocupando o seu espaço. Muitas vezes espera que os outros adivinhem o que você sente, né? E aí acaba vivendo frustrada. Então, entenda, aquilo que você não fala, o outro não tem que adivinhar. O outro não tem que adivinhar, porque isso é uma coisa muito comum no consultório. Não, Vi, mas não é, mas olha só, óbvio que ele tinha que entender que eu não gostava disso. Não tinha que entender. Você tem a responsabilidade de comunicar. E é engraçado, né, gente? Tem gente que acha que assim, perde a graça se eu comunicar. O bom, o amor mesmo, é aquela pessoa que adivinha. Ah, vai ficar super frustrado e magoado. Ah, não, mas se eu falar não tem graça, porque aí eu tô falando pra ele, pra ela e pra ele que é o que eu quero, e aí o que eu preciso e o que eu sinto, aí se ele fizer não tem graça, tá fazendo por obrigação. Não, gente, tá fazendo porque você comunicou.
Tem graça sim. Não complica. Não complica o que já é complicado. Não complica o que já é desafiador. Vai complicar a relação, gente? Falem. Você tem a responsabilidade de comunicar aquilo que você... Então, assim, antes de reclamar do outro, mas o outro não me entende, mas o outro não sei o quê, o outro não. Antes, eu quero que você pare e pense, mas eu estou comunicando com clareza isso? Será que eu tô comunicando com clareza que eu não gosto, o que eu quero, ou minha opinião, ou meu limite? Será que eu tô comunicando com clareza? Ou eu tô frustrado porque o outro não entende, mas eu mesma fui a primeira a não falar? Isso é uma responsabilidade nossa. O que o outro vai fazer com essa informação, gente? Aí, ok, nós não temos controles e não temos poder sobre isso. Mas a gente tá fazendo a nossa parte. Que é existir e expressar a nossa existência dentro dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, das nossas opiniões. Ficou claro? Então, se eu sou o primeiro a achar que o que eu penso, que o que eu sinto, que eu necessito não é importante, como que o outro vai entender isso? Então veja, essas são pessoas que geralmente são mais submissas, né, na vida. E aí elas se sentem extremamente vítimas das relações, né, porque o outro não fez, porque o outro... Mas isso é apenas uma projeção, porque elas não entendem que, na verdade, elas participam desse processo de incompreensão da existência delas. Então é muito importante a gente fazer as pazes com a gente, trabalhar nossa autoestima. A pessoa que tem a comunicação agressiva precisa comunicar a confiança, trabalhar os seus traumas para parar de projetar nos outros. A pessoa que tem uma comunicação passiva tem que trabalhar a sua autoconfiança. Parar de desqualificar suas percepções, suas emoções, para se sentir mais segura em comunicá-las. Tá? É isso. Se comunico, logo existo. Sem comunicação, não existo. Tá, gente? Então, veja, é uma pessoa que evita confrontos, que é controlado pelo medo de desagradar, que tem sempre um tom de voz baixo, né? Inseguro, às vezes quase que inexistente. Aquela pessoa que, se pudesse, assim, ó, passava sem ninguém perceber que ela existia. Tá? Então, gente, você quer ser compreendido, faça a sua parte. Entenda que quando você não comunica, quando você faz isso de forma passiva, só aceitando o que o outro fala, só concordando, só... Não tem como o outro te conhecer, entenda, somos seres subjetivos, individuais, de infinitos particulares, como diz Marisa Monte. Infinitos particulares. O outro não vai adivinhar. E é tão bom quando a gente aprende a comunicar de forma clara e assertiva, porque a pessoa começa a entender muitas vezes. E é impressionante como, quando você começa, por exemplo, vai ficar salvo assim, pode deixar. Como você começa, por exemplo, a ser mais amoroso na sua comunicação em vez de agressivo. Quando você começa a ser mais ativo na sua comunicação e menos passivo. Como as relações começam a se construir, a se desenvolver. Por quê? Porque se eu preciso ser sempre agradável e não posso falar o que eu penso, porque eu não posso agradar ninguém, né? Como que alguém vai fazer algo que eu gosto se eu não consigo mostrar para o outro quem sou eu? Se eu tô o tempo todo comunicando pro outro que o que eu percebo, o que eu sinto, que eu preciso, é menos importante. O que é importante é você, né? É essa outra pessoa. Então veja, seu esposo quer mandar o tempo todo em você. É importante você perceber se os seus limites estão persistentes e consistentes. Porque se a gente coloca um limite um dia, aí no outro dia a gente já não coloca. Ou a gente coloca um limite de forma muito frágil e não de forma assertiva, clara. Usando o nosso tom de voz, usando o nosso comportamento. Aí, não, Dri, mesmo eu fazendo tudo isso, ele continua sendo impositivo, ele continua querendo mandar em mim, etc. Aí, ok, é uma pessoa que não está disposta a se comunicar e a trocar. É só uma pessoa que quer mandar mesmo. Aí precisa decidir o que você vai querer fazer com essa relação, né? Então, gente, ficou claro o que é a comunicação passiva? Por que ela é tão destrutiva?
Ficou claro por que ela é tão destrutiva? E porque essa é uma responsabilidade nossa, se comunicar. Porque as pessoas não vão adivinhar quem é você, o que você sente, o que você precisa quando você não comunica. E porque você é a primeira a desqualificar a sua existência quando você não comunica. Ficou claro? Então vamos para o terceiro, tá? Para o terceiro tipo de comunicação que é destrutiva, que é comunicação passiva-agressiva. É o que a gente chama de comunicação confusa. Tá, gente? Então é o quê? São pessoas que nem são agressivas, nem são passivas. Elas são disfarçadas. Elas comunicam de forma confusa, contraditória. Então, olha só, por exemplo. Eu tenho uma fala indireta, eu tenho uma fala chantagista, eu tenho uma fala irônica, eu tenho uma fala confusa. Eu não consigo falar aquilo claramente. Então, eu nem deixo de falar. Nem falo de forma agressiva, mas nem falo de forma diretiva. Eu falo de forma passivo-agressiva. Por exemplo, eu chego pra você e falo assim: nossa, mas você vai fazer... Não acredito que você vai fazer isso sem mim. Eu sempre espero você pra fazer isso com você. O que é isso? É uma chantagem. Então, eu tô querendo comunicar que eu estou triste e que eu quero, na verdade, que não seria mais fácil eu falar assim, ó: amor, espera eu chegar, quero muito fazer isso com você. A chantagem é uma forma de agressão passiva, mas é uma agressão. Ou então, eu sou irônica. Do tipo, haha, logo você, né? Ah, logo você fazendo isso. Eu sou irônica, né? Não falo de forma direta. Eu poderia falar, ah, logo você vai entender isso? Eu poderia falar, amor, eu não gosto disso. Ou, você não gosta quando você faz dessa forma. Então, eu não tô sendo nem passiva, nem agressiva. Eu tô sendo passiva-agressiva. Percebe? Muitas vezes essas são pessoas que... Aí quando o outro fala assim, fica com raiva, nossa, mas eu não falei nada. Não fiz nada. Por que você tá irritado? Por que você tá irritada? Falei nada. Então são pessoas que geralmente causam muito, né? Essa irritabilidade, essa confusão na fala. Porque às vezes a pessoa não consegue entender direito o que ela tem que fazer, como ela deve agir para conseguir então corresponder a essa comunicação. Ela não consegue, não tem efetividade, porque ela vem misturada, ela vem confusa. Então é uma pessoa geralmente que expressa a raiva, por exemplo, com tristeza, né? E aí entra muitas vezes em chantagens, em manipulações, ou usa alguns disfarces, né? Por exemplo, em vez de expressar a raiva de forma clara e direta, eu não gosto disso, ela é irônica, vingativa. Então, em vez de falar, eu não gosto disso, não, ela não fala. Daqui a pouco ela vai e faz a mesma coisa com a pessoa. Tá vendo como não é bom? Isso é um passivo-agressivo. Eu vou e me vingo. Eu disfarço a minha raiva em vez de expressá-la, claramente, com eficiência. Não, eu vou lá e machuco o outro também, pro outro ver como é ruim. Entende? Então, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa forma confusa. Gente, quanto mais a gente simplificar, é melhor. Vamos facilitar aí a ponte, porque a ponte já não é fácil, né? A gente já tem pensamentos diferentes, sente as coisas de formas diferentes. Se a gente não for minimamente claro no que a gente fala, vai ficar muito difícil. Muito difícil. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas eu realmente não entendo o que ela quer. Porque eu faço de uma forma e reclama. Faço de outra forma ele reclama. Faço de outra... Porque a pessoa não consegue comunicar direito. É confusa a forma que ela fala. Tá? Olha só. Então, qual é a falha de comunicação? Eu estou mandando mensagens ambíguas. Então, vamos dizer assim, eu jogo aquela farpinha em tom de piada. Então, a pessoa não sabe se é uma brincadeira ou se ela tá... Ou se você não gostou. Eu mando uma mensagem assim, ó, dupla. Eu não mando uma mensagem diretiva, clara. Eu mando dupla. Pode ser tanto uma piada quanto pode ser um limite. Eu sei lá o que pode ser. Porque é ambíguo. É confuso.
o que essa pessoa fala? Alguém se percebe confuso na fala? Alguém tem dificuldade de se comunicar e acaba se comunicando de forma confusa, ambígua? Então, eu não gostei daquilo e eu tô sorrindo, né? Essa é uma forma confusa. Não é passiva-agressiva, é mais passiva, mas é uma forma confusa também. Então, os disfarces, né? Usar disfarces como vingança, ironia, manipulação, chantagem, né? São formas passiva-agressivas. São formas agressivas, mas disfarçadas. Tá bom? Então, ficou claro, gente? Essas pessoas, elas geralmente vão ficar sempre esperando um retorno, e por não terem esse retorno, elas vão se sentir magoadas. Podem até falar que ela fala assim, que é assim, né? Mas eu falo, ele não entende. Eu tento, ela não entende. Mas aí quando você vai ver como a pessoa tá falando, como ela tá se comunicando, como ela tá se comportando, por exemplo, eu falo assim, ó. Ah, não, mas tudo nessa casa eu faço. Então eu falo isso, né? Que é o quê? Uma reclamação de faça também. Aí na primeira situação eu saio correndo e vou fazer as coisas. Não, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Gente, isso não é uma comunicação confusa? Então eu tô fazendo pra depois reclamar? Então eu tô tendo uma ação diferente do que eu falo? Isso é uma comunicação confusa. Isso é uma comunicação passiva-agressiva. Confusa? Tô mandando duas mensagens ao mesmo tempo. Lembra que eu falei pra vocês que comunicação não é só falar, é também como eu ajo? Então se eu falo uma coisa e me comporto de outra, eu tô passando uma comunicação muito louca pro outro. E como é que eu vou querer que o outro, então, corresponda às minhas expectativas e às minhas necessidades? Respeite as minhas emoções. Percebe? Ficou claro, gente, como funciona a comunicação passiva-agressiva? Ficou claro que gera aí uma confusão na comunicação, uma mensagem dupla, e que a gente pode se comunicar de forma expressando, falando e se movimentando. Esses três itens a gente tem que estar atento. Será que a forma que eu falo, a forma que eu expresso a minha emoção e a forma que eu me comporto são coerentes? Então vamos para a quarta, que é a forma funcional, construtiva, que é a comunicação assertiva, é a comunicação diretiva, que não fica se embolando no meio do caminho até chegar lá, ela é direta. O que eu sinto... Então, por exemplo, eu tô triste. Então, eu falo, eu tô triste. E eu falo com isso com uma expressão de tristeza. Eu tô triste. E eu me comporto com coerência. Eu tô mais quietinho. Eu tô desanimado. Eu tô com raiva. Eu não gosto disso. Se eu falo, sabe o que é? Porque eu não gosto disso. Nossa, eu fiquei com raiva disso. Eu tô sendo coerente na minha expressão? Eu tô falando uma coisa e expressando outra. Eu tô sendo coerente na minha expressão? Ou se eu falo assim, que é aquilo que eu falei, eu não gosto disso, mas vou lá na primeira situação que ele faz de novo, não coloco limite. Não, pode fazer, tudo bem, hoje pode. Então a gente tem que perguntar se o que você fala, o que você expressa e a forma que você age está sendo coerente com o que você quer comunicar. Tá? Porque senão é aí que a gente se embanana. Então veja, a comunicação assertiva, diretiva, ela é coerente nesses três pontos. O que eu falo, como eu expresso e como eu me movimento, me comporto, né? Então ela é coerente. Ela é direta, coerente com sentimentos, sem espaço para interpretações. Então eu não vou jogar ali uma dica e deixar o outro interpretar. Não, eu vou falar com todas as letras. Olha, eu não gosto disso, porque isso me faz sentir tal e tal e tal. Vocês querem ver, gente, uma dica de ouro? Quando você for colocar um limite, quando você for falar de alguma coisa que você não gosta, você for colocar um limite, a forma mais eficiente da gente conseguir isso é a gente fazendo o outro ter o interesse de entender aquilo. Se eu falo, eu não gosto, e eu começo, pá, te agredir, eu já não tô mais sendo coerente na fala que eu gosto. Eu tô querendo só descontar minha raiva e te agredir também. Tô tendo lá a comunicação agressiva. Então, falar
sobre eu não gostar e o que acontece no meu processo do porquê que eu não gosto disso. Então, por exemplo, eu não gosto disso, isso faz me sentir inferior, isso me faz sentir incapaz, eu não gosto quando você faz isso porque isso me faz lembrar de uma atitude, né, da minha mãe e do meu pai que era desqualificativa comigo, né? Então, eu não aceito isso porque eu sinto que eu tô sendo injustiçada nessa situação, porque fulaninho é assim, não. Você consegue trazer, como é que eu posso dizer, ferramentas para explicar esse sentimento, para mostrar para o outro esse sentimento, isso fica muito mais convidativo, porque aí você acessa um processo de empatia. Não quer dizer que isso sempre vai funcionar, né, gente? Porque é o que eu falei. Isso depende também da disposição do outro, de querer se relacionar. Tem gente que não quer, tem gente que é egoísta, que simplesmente quer impor sua opinião, sabe? Não quer ouvir ninguém. Mas aí você já sabe, essas são pessoas para você ficar distante. Pra você ficar longe e ficar distante. É uma pessoa que não é saudável pra você se relacionar, gente, porque se é uma pessoa que você não consegue se comunicar, vocês não conseguem chegar em acordos, vocês não têm disposição de entender um ao outro, vocês vão estar o tempo todo disputando. Ou vai ser um no controle e um obedecendo, ou vai ser o tempo todo disputa, briga. O tempo todo. Né? Porque aí a gente não tá em busca de compreensão, a gente tá em busca, né, de razão e não de compreensão. Então, veja, eu não deixo muito aberto, muito espaço para interpretação. E você pode até falar, você entendeu? Tem alguma coisa que você tem dúvida sobre isso? Então, eu quero alguma coisa, eu não jogo uma dica tipo, eu tô tão cansada, esperando que o outro fale, não, eu te levo pro trabalho. Gente, tá bom, a pessoa vai falar, amor, que pena que você tá cansado. Vai-se embora. Você, eu falei que tô cansada, e não tô falando nada. Não, fala direito. Amor, eu tô cansada, tem como você me levar pro trabalho hoje? Ó como facilitou. Ó que coisa. Não deixou espaço pra interpretação. Falou o que quer. Falou o que sente, falou o que precisa, falou diretamente. Só que se eu reprimo se eu sinto que senti tristeza, se eu penso, né, se eu fantasio que senti tristeza, medo, né, é fraqueza, eu não vou querer demonstrar. Eu não vou querer expressar essas emoções. E aí, se eu não quero expressar essas emoções, como que eu vou ser compreendida? Então, eu não quero expressar minha tristeza, nem o meu medo, mas eu quero que o outro me compreenda. Aí fica confuso. Provavelmente não vai compreender. Provavelmente não vai. Ou tenta fazer essa pessoa me compreender agredindo ela. Não vai compreender do mesmo jeito. Quer ser feito compreendido? Expresse de forma coerente, direta. Então, veja, ela é resolutiva, essa comunicação. Ela sabe o que precisa e aí ela já fala, porque olha só, muitas vezes eu posso falar assim, eu não gosto disso. Pra mim, eu me sentiria melhor se fosse assim. A gente pode até levar a solução. Em vez de a gente ir, por exemplo, só reclamar. Você é isso, você é aquilo, você... Então eu posso falar, você faz isso, eu não gosto. Eu ia gostar se você fizesse assim, se você falasse de tal forma, aí não ia me ofender. Olha só, que comunicação fantástica e maravilhosa. Já traz até uma solução, além de comunicar, de expressar, de falar, vem uma solução juntas. Então, comunicação efetiva, gente, ela vem com o objetivo de resolução. Ela vem com o objetivo de se fazer ser entendida e não de se impor, né? E não de agredir. E não de que o outro adivinhe. Percebe? Ela vem com a intenção de ser compreendida, de ser resolvida, de usar essa comunicação como instrumento para alcançar aquilo que é aonde você quer chegar com essa comunicação. Ser compreendido, ser respeitado, ser acolhido, ser ajudado, o que é? Eu tinha uma cliente que ela uma vez quebrou o carro, né? Ela tinha muita dificuldade de pedir, porque ela tinha muito o padrão do seja forte, né? Então ela tinha que ser aquela mulher fortona, que não precisava de nada nem ninguém. Aí uma vez quebrou o carro dela. Acho que foi isso. Acho que quebrou o carro dela. E aí uma amiga do trabalho começou a dar carona pra ela. E a amiga do trabalho foi, deu carona pra ela, deixou ela em casa e foi embora. E não falou, tipo, mais nada, né? Não falou, tipo assim, você quer carona amanhã de novo? Ela ficou indignada. Por que ela devia ter me oferecido? Então
Então, assim, a amiga que tinha que ter oferecido a carona, não era ela que tinha que ter pedido. Ela tinha que ter me oferecido a carona do dia seguinte. Porque se ela não me ofereceu a carona do dia seguinte, é porque ela não quer me dar a carona. Começou a interpretar. Manda uma mensagem e fala que amanhã você vai precisar de carona de novo. Ah, eu vou precisar de carona de novo. Ah, tá ótimo, te passo aí 8 horas. Gente, a pessoa não tá vivendo em função de você. A pessoa não vive pra adivinhar seus pensamentos, suas necessidades, suas demandas. A pessoa tá na vida dela, vivendo a vida dela. Você precisa falar. De novo, facilita, meu povo. Vamos facilitar as relações? Aí, se eu falar e falar assim, tem como você me dar carona pra pessoa amanhã? Aí pode correr o risco da pessoa virar e falar, não. Tá bom. Então você já entendeu que essa pessoa não quer te dar carona. Ah, mas é muito ruim receber um não, né? É muito... Gente, faz parte da vida a frustração. Mas o importante é você estar coerente com a sua demanda. Então essa amiga falou, não liga pra outra então. Tem como você, outra pessoa me dar carona aí? O problema é você a questão é você estar comprometida em resolver uma questão sua. Agora, se você fica, né, querendo viver uma imagem, uma imagem da forte, da perfeita, da não sei o quê, da agradável, da nananã, você nunca vai conseguir comunicar de forma efetiva. Você tem que ocupar a sua existência, gente, não imagem. Imagem é coisa para sobreviver. Hoje você é um adulto, né? E você pode existir, você pode escolher suas relações, você pode se reencontrar com você mesmo, você pode se sentir mais seguro com você mesmo, para que você não precise estar na vida sobrevivendo, e sim existindo. Fingir emoções, né? Querer que o outro adivinhe, isso é sobrevivência. Isso é insegurança, é ameaça diante da vida. Uma pessoa bem resolvida, ela tem uma habilidade de falar exatamente porque ela se faz ser entendida. Ela consegue encontrar uma forma de falar, expressar e se comportar que ajuda o outro a entender. Por quê? Porque ela não tá perdendo tempo tentando ser uma coisa que ela não é. Ela tá conectada com quem ela é, ponto final. E não tentando ser alguma coisa. E não reagindo a alguma coisa, ameaçada com alguma coisa, amedrontada com alguma coisa, insegura com alguma coisa. Entende? Ela tá comprometida com o que ela é. Naquele momento. Isso vai ajudar muito na comunicação. Então, eu não gosto, você pode me ajudar? Respeito, mas não concordo. Eu sinto isso, eu quero aquilo. Né? Então, essas são falas diretivas. Tá? Eu não posso, eu não quero. Né? Então, essas são falas diretivas, são formas assertivas, tá? Ou seja, o meu tom de voz acompanha a emoção, ajuda na comunicação. Ou seja, eu expresso com coerência com aquilo que eu sinto. Então, eu não falo de uma coisa triste. Gente, isso é uma coisa impressionante. Quem tem essa tendência do ser forte, fala de coisas tristes rindo. Então, tá falando a maior tragédia que aconteceu na vida dela e rindo. Ah, pois é, aí... Mas isso é triste. É triste. Então, por que você tá rindo? Percebe? Essa não é uma comunicação assertiva. Essa não é uma comunicação clara. Tá bem? Então, essas comunicações disfuncionais que eu falei pra vocês, essas 3, né? Que é a agressiva, a passiva e a passiva-agressiva. Fiona tá destruindo meu sofá. E a passiva-agressiva, gente, elas destroem nossos vínculos, né? Elas falam sobre sobrevivência, sobre a gente ainda traumatizado com a nossa história de vida, com as nossas experiências, com as nossas referências. Então, por exemplo, meu pai era agressivo com a minha mãe. Aí pronto, eu não consigo nunca mais ser assertiva com um homem. Eu morro de medo de homem. Ou eu tenho muita raiva de homem porque meu pai fez isso. Aí agora eu nunca mais consigo ser amorosa com homem. Eu sou sempre agressiva com homem. Isso ainda é meu trauma. Isso não é a minha demanda real daquele momento. Isso ainda é meu trauma. Eu ainda reagindo àquele trauma. Então, se você vive em um desses padrões disfuncionais, fique atento. A que traumas são esses que fazem com que você se comunique de forma tão ruim? Tá bom? Gostaram, gente, da live? Deu nossa 1 horinha. Falei pra caramba.
Quem quiser, gente, vai lá assistir a outra live que eu fiz sobre comunicação, que também foi muito legal. E eu trouxe outros pontos, outros tópicos, né, importantíssimos também. Então, assim, é isso. Quanto mais a gente quanto mais a gente busca se conhecer, mais chance a gente tem de sair do nível de sobrevivência, de uma personalidade adaptada e sobrevivente, para ir para uma personalidade autêntica, segura, presente, eficiente, tá bom? Gente, na semana passada eu separei para vocês de forma didática 6 personalidades, porque eu acho que isso ajuda as pessoas a entenderem um pouco mais os seus padrões, os seus medos, né, as suas ações, as suas inseguranças, né? Vai lá pro YouTube, a live, tá, Si? Ai, que saudade, Si, de você. Vai lá pro YouTube. Então, veja, gente, eu separei, né, 6 personalidades. Semana passada eu falei bastante sobre a personalidade salvadora, tá? E essa semana eu tô falando sobre a personalidade vítima. E depois ainda vão ter aí 4 semanas sobre outras personalidades que eu vou estar falando pra vocês nas próximas semanas. Lembrando, gente, que todas essas são personalidades adaptadas, sobreviventes, que reagem dessa forma como uma tentativa de sobreviver a partir dos seus próprios medos, traumas, dores, tá bom? E é importante a gente identificar qual foi a nossa, vamos dizer assim, qual foi a nossa tática de guerra. Qual foi a tática que eu desenvolvi a partir daquelas dores, daqueles traumas? Eu fiquei salvadora, tentando resolver a vida de todo mundo, querendo ser útil para ser amada? Eu fiquei no lugar de vítima, sentindo incapaz o suficiente? E aí, por isso, eu acho que a qualquer momento todo mundo vai me fazer mal e eu preciso de alguém para me salvar? Então, qual é o lugar? Qual foi, né, a compreensão que eu fiquei de mim mesmo e do mundo? E como que isso atinge diretamente o meu comportamento. Então, acompanhe que eu vou estar falando aí essa semana sobre a personalidade da vítima, tá bom? Então, quem se identifica, busque. Gente, não tem personalidade adaptada melhor do que a outra. Todas são disfuncionais, só acontecem de formas diferentes, tá bom? Eu fiquei no lugar de forte, pois é. Então, é uma pessoa que vai ter dificuldade, né, de pedir, de demonstrar tristeza. É uma pessoa que vai ficar muito solitária por causa disso. Então é importantíssimo desprogramar essa ideia de que as suas emoções são fraqueza para que você possa receber de forma coerente com o que você sente da vida e das suas relações, tá bom? Vamos para frase final? Essa frase final eu até comentei aqui no meio da live hoje com vocês, que fala assim: o maior problema da comunicação é que não ouvimos para entender, ouvimos para responder. Tá? Então, quando a gente fala de forma confusa, quando a gente fala de forma agressiva ou quando a gente faz de forma passiva, a gente não tá estimulando o outro a compreender e só a responder, tá bem? Então, vamos ficar atento, né, a como a gente expressa isso. Se vocês gostam do tema, né, gente, eu vou falar bastante essa semana sobre comunicação. Eu geralmente tô escolhendo uns 4 temas, assim, pra ficar postando mais durante a semana, pra ter um pouco mais de consistência os temas. Então, essa semana eu vou falar bastante de comunicação. Fiquem acompanhando aí os posts, tá? Que eu vou estar soltando várias outras provocações, pensamentos e reflexões sobre a comunicação. Melhore a sua comunicação, que com certeza você vai melhorar a sua qualidade de vida, tá? Bom, é isso, meus diamantes queridos e amados. Vou ficando por aqui hoje. Vou salvar, tá, a live, fiquem tranquilos. E amanhã, gente, nesse mesmo horário, 8 horas, eu vou fazer uma live que eu não sei o tema ainda. Porque vocês precisam ir lá e votar lá no meu feed. Então, lá no meu feed, eu coloquei, toda segunda-feira eu coloco, tá? 3 temas pra vocês votarem. Então, vai lá votar pra gente saber qual vai ser o tema de amanhã, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e até amanhã, 8 horas. Tchau, tchau!